No episódio de hoje, vamos mergulhar em um tema espinhoso e fundamental para entendermos a nossa realidade: o mal que nos habita, uma leitura psicanalítica. Eu sei que, ao tratar desse assunto, corro o risco de perder meu passaporte para a Disney. Afinal, é bem mais confortável falar sobre otimismo e sexo dos anjos. Mas a vida, a política e a nossa própria alma são muito mais complexas. Não podemos nos furtar a essa discussão. Ousaremos analisar como o ódio e a violência, tão presentes no nosso dia a dia, não são apenas manifestações externas, mas um reflexo de algo que reside em nós. Para essa jornada, vou me autorizar a trazer referências de lugares aparentemente distantes, da psicanálise de Lacan, das reflexões de Hannah Arendt sobre a banalidade do mal e até mesmo textos bíblicos. Tudo isso para tentar compreender o que nos leva a odiar e o que podemos fazer para resistir a essas forças. Fiquem comigo até o final, porque a verdade, por mais dura que seja, é o único caminho para a liberdade. O mal que nos habita, uma leitura psicanalítica. As violências, o discurso de ódio, ou mesmo o discurso com ódio, longe de serem manifestações aleatórias, revelam uma dinâmica profunda e intrínseca ao ser humano. O mal que nos habita desde que fomos expulsos do paraíso e entramos no mundo simbólico, essa ideia ganha contornos ainda mais complexos quando a enxergamos sob a lente da psicanálise e das reflexões de Hannah Arendt sobre a banalidade do mal. No livro da Bíblia, Gênesis capítulo 4, de 8 a 16, temos o primeiro homicídio. Caim mata Abel. Caim, filho mais velho de Adão e Eva, era agricultor e seu irmão mais novo, Abel, era pastor de ovelhas. Caim não apenas comete um ato violento, mas também revela sua ruptura com o mundo simbólico. Ele foi incapaz de sustentar o desejo e de reconhecer o outro, Abel, como sujeito, precipitando-se no real, na dimensão da violência pura e sem sentido. As violências que se manifestam externamente são, na realidade, um reflexo de feridas narcísicas interiores não tratadas. O ódio se torna a tentativa de eliminar o que falta, o vazio, projetando no outro a própria angústia. Na parábola do filho pródigo, descrita no Evangelho de Lucas, capítulo 15, de 11 a 32, o ressentimento do irmão mais velho exemplifica essa dinâmica de forma sutil, mas igualmente destrutiva. Seu ódio não se volta apenas contra o irmão que retornou, mas também contra a decisão do pai de restituir o status do filho mais novo. Passando então a ser herdeiro novamente, o irmão mais velho, que aparentemente cumpria seus deveres junto ao pai, viu-se tendo que dividir novamente sua parte com o irmão, que já tinha gastado tudo uma vez. Revela, assim, que estava com o pai não por amor, mas por interesses. Cheio de ressentimento, demonstra como a falta de amor pode alimentar um ódio corrosivo. E é importante lembrar que nas palavras de Jesus registradas na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15, foi dito: quem odeia seu irmão é homicida. Hannah Arendt, em suas reflexões sobre o julgamento de Adolf Eichmann, cunhou o conceito de banalidade do mal. Ela argumentou que os maiores horrores da história nem sempre são cometidos por monstros sádicos, mas por pessoas comuns, e por sua falta de pensamento crítico e sua adesão cega a uma ideologia, tornam-se engrenagens em um sistema perverso, de violências banalizadas. O mal se torna banal porque é praticado por indivíduos que não se questionam sobre as consequências de seus atos ou palavras e se alienam da realidade de suas vítimas. Não há um justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Romanos, capítulos 3, versículos 10 a 11. A tragédia do atentado a Kirk expôs uma verdade incômoda. A semente do mal reside em todos nós. A violência não se manifestou apenas no agressor.
mas se espalhou como uma sombra sobre o cenário político e religioso. No rastro do ataque, enquanto, enquanto muitos progressistas comemoravam a morte de Kirk, motivados por seu histórico de discursos racistas, sua defesa de ações militares e seu desprezo pela dignidade do outro, o mesmo ódio que movia o atirador também consumia os corações daqueles que se opunham a ele. A celebração da morte de um adversário revela a mesma falha em reconhecer a humanidade do outro, a mesma incapacidade de dialogar e de acolher. Da mesma forma, os conservadores que culparam imediatamente os progressistas replicaram uma forma lógica de ódio, transformando o luto em uma ferramenta para demonizar seus oponentes. A semente do mal está presente em todos os lados. No discurso de ódio de Kirk, que desumanizava seus adversários, no ato de um jovem que se julgou justiceiro e na celebração daqueles que, por um instante, se sentiam vitoriosos com a morte de um inimigo. Em face da onda de ódio que se manifestou nas redes sociais, vinda até mesmo de pessoas que se identificam como cristãos, evangélicos ou filhos de Deus, é inevitável questionar a profundidade de sua fé. Suas manifestações de ódio contra inimigos políticos e ideológicos contradizem diretamente o cerne dos ensinamentos de Cristo. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 27, Jesus nos ordena de forma inequívoca: amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Esse contraste entre a declaração de fé e a prática do ódio nos leva a refletir se muitos desses líderes e influenciadores não seriam, na verdade, cristãos nominais. Suas palavras e atitudes sugerem uma crença superficial, que não se traduz em ação. Eles podem até louvar a Deus, mas não conseguem amar o próximo que pensa de forma diferente. Aquele que diz amar a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Em face do mal que nos habita, a sabedoria bíblica do teólogo Arcis Sproul oferece um antídoto prático e profundo. Sua ideia de amar na prática é fazer análise do melhor caso. Ilumina um caminho para a virtude da longanimidade, seja em pensamentos, ações ou discursos. Isso significa que em qualquer interação devemos deliberadamente escolher a interpretação mais generosa e benevolente dos motivos, práticas, palavras e intenções do outro. Em vez de presumir o pior e alimentar a desconfiança, a análise do melhor caso nos desafia a exercer a misericórdia, a ver o outro, mesmo o adversário, como um ser humano complexo, com suas próprias feridas e razões. Este princípio nos impede de reduzir o outro a uma caricatura ou a um estereótipo odioso. É um ato de humildade que reconhece a nossa própria falibilidade e a nossa tendência ao erro. Ao aplicarmos essa prática, não estamos ignorando o mal ou a injustiça, mas estamos desarmando o ódio na sua raiz, em nós mesmos, antes que ele se transforme em violência ao outro. Agindo assim, somos transformados primeiro em nosso interior e, por extensão, quem sabe, podemos ajudar outros a criar um mundo melhor no interior de quem aceitar essa ideia. Do ponto de vista psicanalítico, a violência e o ódio florescem quando a capacidade de simbolizar o desejo e reconhecer o outro falham. O caminho para a violência física e sangrenta se abre quando a palavra é silenciada, mortificada. Por isso, é crucial que sejamos capazes de ser e de suportar que o outro seja diferente, de ouvir o outro, para que possamos ter a oportunidade de dizer a nossa verdade com amor e misericórdia. É possível ainda contar a um analista o que se não pode dizer a qualquer pessoa. E, principalmente, não agir antes que as palavras se gastem e os afetos se esvaziem, permitindo que novos afetos, como a alegria e a mansidão e o amor, possam surgir mesmo na diferença. No entanto, a psicanálise por si só não basta.
Acredito que é preciso, além de tudo, alimentar a mente com boa literatura, leitura bíblica, se bem interpretada, e com experiências comunitárias acolhedoras, mesmo em meio às suas infinitas diferenças que torna o amar ainda mais belo. Não, não há nada garantido, mas tenho certeza que vale a pena se a alma for mansa e humilde. Chegamos ao fim de mais um episódio de Ou Pior. Agradeço a vocês por terem tido coragem de me acompanhar nessa jornada, encarando de frente a dura realidade do mal que nos habita. Ao longo da nossa conversa, vimos que a violência não surge do nada, mas da falha de simbolizar o desejo de reconhecer o outro. Vimos, com a ajuda de Hannah Arendt, que o mal pode ser banal, residindo na falta de pensamento e na adesão cega a ideologias. E, por fim, entendemos que o antídoto está em nossa capacidade de amar, de suportar a diferença do outro, de buscar a verdade com misericórdia e de alimentar nossa mente e a nossa alma com aquilo que nos torna melhores humanos. Que as ideias discutidas aqui possam nos provocar a pensar, a amar, a questionar o ódio que muitas vezes nos consome e nos mover em direção ao diálogo, à escuta e à misericórdia. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá.